Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, advogado, especialista em direito de trânsito. Nesse vídeo, a gente vai fazer alguns comentários acerca de um aspecto bem interessante e que se aplica a diversas infrações previstas lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Todas as infrações de trânsito previstas no CTB, elas devem observar o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, através das suas fichas de enquadramento. É interessante, o nome ele é muito sugestivo, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Isso quer dizer que quando os agentes de trânsito, os agentes policiais, eles registram no ato da fiscalização, por meio de abordagem ou não, quando eles observam e registram uma infração de trânsito, eles devem necessariamente se atentar ao que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito através das suas fichas de enquadramento, porque, como eu disse, toda infração de trânsito ela possui uma ficha específica de enquadramento. E é essa ficha de enquadramento que vai trazer as diretrizes ou as orientações do correto preenchimento do auto de infração de trânsito. Até mesmo aquelas multas aplicadas mediante radar ou outro aparelho tecnológico deve observar o que diz a sua ficha de enquadramento, tá? Mas, principalmente, nos casos de infrações de trânsito preenchidas por agentes policiais, é interessante se atentar a essa informação que a gente vai trazer. E para isso, eu vou utilizar como exemplo a infração de trânsito prevista no artigo 210 do CTB, que diz assim: transpor sem autorização bloqueio viário policial. Infração gravíssima, 7 pontos na habilitação, penalidade de multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Então a gente já percebe aqui a gravidade dessa multa prevista no artigo 210. Trata-se de uma multa autossuspensiva. Isso porque ela prevê no seu próprio texto, independente de acúmulo de pontos, ela prevê por si só, além da penalidade de multa, também suspensão do direito de dirigir. Mas, como eu disse, toda infração de trânsito, ela possui uma ficha de enquadramento, aprovada pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E a ficha de enquadramento da infração do artigo 210, ela traz, na sua coluna denominada Campo de Observações, uma orientação que é de preenchimento obrigatório, tá? Então, ela traz, essa ficha de enquadramento do artigo 210, ela traz uma orientação que é de preenchimento obrigatório. E qual coluna do campo do auto de infração de trânsito é de preenchimento obrigatório? O campo de observações. Toda infração de trânsito, todo talão de infração de trânsito, ele possui o seu respectivo campo de observações. Existem infrações em que o campo de observações não é de preenchimento obrigatório, porém, existem infrações de trânsito que sim, o campo de observações ele é de preenchimento obrigatório. E quem vai dizer qual infração de trânsito que o campo de observações é de preenchimento obrigatório ou não, é a ficha de enquadramento da respectiva multa de trânsito, tá? E aqui, a infração do artigo 210, cujo código de enquadramento é o 60760, o seu campo de observações, ele é de preenchimento obrigatório. Isso aqui está na coluna, tá, da ficha de enquadramento, que diz assim, ó, campo de observações. Aí a orientação da ficha de enquadramento é exatamente essa, ó, obrigatório informar o motivo do bloqueio e a manobra realizada pelo veículo.
Então aqui, quando o agente policial, seja por meio de abordagem ou não, quando ele registra o auto de infração de trânsito, ele deve obrigatoriamente preencher o campo de observações relacionado à infração do artigo 210 e informar o motivo do bloqueio e a manobra realizada. Então vamos lá, campo de observações, preenchimento obrigatório, e ele deve trazer aqui duas informações, tá? Ele deve informar o motivo do bloqueio e ele deve informar a manobra realizada pelo veículo. Olha que interessante. Isso aqui, essa informação que a gente está trazendo, ela pode ser, dependendo do caso, né, dependendo da situação, ela pode ser uma tese defensiva, tá? E quando essa tese defensiva, ela pode ser ou deve ser utilizada? Quando confrontando o auto de infração de trânsito com o que diz a sua ficha de enquadramento, se for verificado no auto de infração que o campo de observações não foi preenchido pelo agente de trânsito ou foi preenchido de forma incorreta, essa infração de trânsito ela é passível de anulação. E essa informação ela é bem interessante, porque, como eu disse, quem vai dizer se o campo de observações é de preenchimento obrigatório ou não é a ficha de enquadramento da respectiva multa. E nesse caso, a infração do artigo 210, transpor bloqueio viário sem autorização, bloqueio viário policial, o campo de observações ele é de preenchimento obrigatório, de modo que, na hipótese da autuação, tá? Na hipótese da lavratura do auto de infração, nesse auto não contiver, tá? Ou não tiver ali as informações pertinentes no respectivo campo de observações do auto, essa infração ela é passível de anulação. E isto porque a sua ficha de enquadramento ela é categórica. É obrigatório o preenchimento do campo de observações, informando o motivo do bloqueio e a manobra realizada pelo veículo. Vamos supor aqui, tá, que o proprietário do veículo ele foi notificado dessa infração, porém ele não foi abordado. Nesse caso, obviamente, ele não tem ali a cópia do auto de infração de trânsito. Ele possui tão somente a notificação. Existem diversos órgãos de trânsito que disponibilizam a cópia do auto de infração preenchido pelo agente policial na internet. Tá? Existem diversos órgãos de trânsito que disponibilizam a cópia do auto de infração pela internet. E, em muitos casos, basta ele colocar no site, né, do respectivo órgão de trânsito que registrou a multa, que notificou dessa multa, basta ele colocar a placa e o Renavan do veículo e ele vai ter acesso a esse auto de infração. Mas existem outros órgãos de trânsito em que a cópia desse auto de infração ela deve ser solicitada, seja mediante requerimento online ou presencial. Tá? Então, vai de situação para situação. Então, se o proprietário do veículo ele não foi abordado e ele quer ter certeza se, de fato, o campo de observações da multa, dessa multa aqui, por exemplo, do artigo 210, se houve o preenchimento correto, conforme diretrizes da sua ficha de enquadramento, se ele quiser ter essa prova, ele deve fazer essa solicitação, seja de forma online ou presencial, tá? Mas aqui já fica bastante claro que toda notificação de multa de trânsito, ela se origina de um auto de infração de trânsito. E esse auto de infração de trânsito, preenchido pelo agente de trânsito, ele fica arquivado, tá? Fica arquivado no órgão de trânsito que registrou a multa, e sim, o cidadão ele tem o direito de fazer o requerimento da cópia desse auto de infração. E nesse caso aqui, da infração de trânsito, da multa do artigo 210 do CTB, fica aqui o registro, tá? Dessa observação, que é muito interessante, porque, como eu disse, se aplica a diversas infrações de trânsito. Então, a gente aqui
tomou ciência de que o campo de observações, no caso da infração da multa do artigo 210, é de preenchimento obrigatório, tá? E o agente policial ele deve informar o motivo do bloqueio e a manobra realizada pelo veículo. E essa informação, ou essa consideração, tá, que diz respeito à obrigatoriedade ou não do preenchimento do campo de observações, você encontra na respectiva ficha de enquadramento dessa multa, tá? Onde se encontram, né, essas fichas de enquadramento? Essas fichas de enquadramento, atualmente, elas se encontram na resolução 925 de 2022 do CONTRAN. Então, se você jogar aí no Google resoluções do CONTRAN, vai aparecer o link, tá? Você clica lá, vai aparecer todas as resoluções do CONTRAN, vai na resolução 925 na parte de anexos. Então, você clica na parte de anexos e você vai ter acesso a todas as fichas de enquadramento de todas as multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. E se você foi notificado de uma multa de trânsito e quer recorrer dessa multa, é interessante esta orientação, né, ou essa informação do preenchimento do campo de observações, se é obrigatório ou não. Então você busca ali a ficha de enquadramento da multa que você foi notificado e obtém ali essa informação, né? Tem acesso a essa informação, se de fato, a exemplo aqui da infração do artigo 210, o campo de observações é de preenchimento obrigatório ou não. E se no caso você foi notificado de uma multa de trânsito e teve acesso ao auto de infração e essa multa de trânsito, o campo de observações era de preenchimento obrigatório e o campo de observações não foi preenchido ou foi preenchido de forma inadequada, tem esse detalhe, tá? Não basta colocar qualquer observação, tá? Tem que se atentar ao que diz a ficha de enquadramento da respectiva multa. Então, se porventura o campo de observações no auto de infração de trânsito foi preenchido de forma incorreta ou inadequada, essa infração de trânsito ela é passível de anulação, tá? Seja na via administrativa, por meio de defesas e recursos, ou até mesmo na via judicial. E é uma tese interessante, porque veja que essa multa do artigo 210, além do pagamento de multa, ela prevê a suspensão do direito de dirigir. E dependendo da situação, o dono do veículo ele pode se livrar da penalidade de suspensão, porque esta formalidade prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, através da sua ficha de enquadramento, não foi observada pelo agente policial no momento do registro da autuação, do registro da infração de trânsito, tá? E como eu disse, esta característica, né, de obrigatoriedade ou não de informar, né, de preencher o campo de observações, você encontra na respectiva ficha de enquadramento da multa de trânsito que você, porventura, tenha sido notificado.